Bom, você decidiu caminhar pela savana subsaariana, vestindo caque e se sentindo o topo da cadeia alimentar. Grande erro. Você acabou de entrar no espaço aéreo da Glossina e o problema aqui não é apenas geográfico, é um erro de cronologia. Você é um primata moderno de pele fina, mas está prestes a ser atingido por uma tecnologia bélica que parou no tempo. Essa mosca não evoluiu para você. O hardware dela foi forjado no Eoceno há 34 milhões de anos, num mundo de mastodons e gliptodontes. Pense bem, a evolução desenhou a probóscide desse bicho para perfurar couro de paquiderme, camadas de queratina que parariam uma flecha. Quando ela te vê, ela não vê uma presa, ela vê uma barreira ridícula, uma folha de papel de seda que separa ela do sangue. Ela opera sob o princípio do overkill. É como usar uma britadeira industrial para abrir um pote de iogurte. A desproporção de força é tão absurda que chega a ser uma ofensa biológica. Quando ela pousa no seu braço, observe a silhueta. Ela dobra as asas uma sobre a outra, perfeitamente alinhadas como um caça militar no convés de um porta-aviões. Não há a leveza do mosquito aqui. É uma máquina pesada, compacta e blindada. E ela não vai te picar com delicadeza cirúrgica. Ela vai aplicar uma pressão hidráulica calculada para rasgar o couro de um rinoceronte diretamente na sua derme macia e desprotegida. Mas ok, você está esperando aquela picadinha furtiva, o estilo ninja do mosquito que te anestesia antes de roubar, certo? Esqueça. A Glossina não é um batedor de carteira silencioso. Ela é um assalto à mão armada com um pé de cabra enferrujado. A dor é imediata, aguda e ofensiva. A sensação não é de um inseto pousando, é de uma agulha hipodérmica grossa e incandescente sendo martelada no seu ombro sem aviso prévio. Por que essa brutalidade? Porque a evolução dela não gastou um único ponto de habilidade em anestesia. Ela não precisa se esconder. Diferente dos mosquitos covardes que evoluíram para não acordar o gigante, a Glossina evoluiu num ambiente onde a discrição era inútil contra couro grosso. Ela não liga se você sente dor ou se debate. Ela aposta que a velocidade do ataque e a blindagem do tórax dela são superiores ao seu reflexo patético de tapa. E, infelizmente, ela geralmente está certa. Enquanto seu sistema nervoso entra em pânico e seus nociceptores, os sensores de dor, enviam um alerta vermelho de dano tecidual massivo para o cérebro. O evento já aconteceu. O lag do seu processador biológico é fatal. A probóscide já perfurou, rasgou e está bombeando. A dor é o único aviso que você recebe. E quando ela chega, o estrago estrutural na sua derme já é irreversível. Você não foi picado, foi vandalizado por uma relíquia pré-histórica. Pois é, se você colocasse a cabeça desse bicho num microscópio eletrônico, você nunca mais dormiria. O que entrou no seu braço não é uma agulha hipodérmica passiva, é um haustellum rígido, um tubo de material compósito blindado. A ponta dele, o labellum, não é afiada como um bisturi. Ela é uma ferramenta de demolição. É sério. A evolução equipou a ponta dessa sonda com dentes quitinosos e rasps, estruturas que funcionam como lixas industriais de grão grosso. Mas o detalhe técnico que humilha sua biologia é o movimento. Ela não apenas empurra. A musculatura torácica dela aciona um motor de vai e vem. A ponta da probóscide sofre eversão. Ela vira do avesso, expondo esses dentes que começam a serrar sua carne em alta frequência. É uma motosserra microscópica abrindo caminho na força bruta. Ela não está procurando um vaso sanguíneo com gentileza, ela está escavando um poço de petróleo na sua derme. Diferente do mosquito que faz uma cirurgia capilar, a Glossina é um pool feeder. O objetivo dela é destruir tantos capilares, vênulas e terminações nervosas quanto possível para criar uma piscina de sangue suja e aberta debaixo da sua pele. Você não é um doador, você é uma mina a céu aberto sendo dinamitada por uma broca que foi feita para perfurar couro de elefante e que agora está tratando seu braço como papelão molhado. Mas olha só o detalhe sórdido que a microscopia revela. Dentro dessa serra corre um tubo chamado hipofaringe. E na ponta desse tubo, a evolução colocou projeções digitiformes, dedos microscópicos grotescos com ventosas. A função especulativa, agarrar e manipular o tecido lacerado lá no fundo da ferida. É um afastador cirúrgico vivo. Ela não só te corta, ela segura a sua carne aberta por dentro para garantir
garantir que o fluxo não pare. É uma engenharia de pesadelo feita para transformar seu corpo num shake de proteína acessível. E por que essa violência toda? Porque essa mosca não é um inseto comum botando ovos na água. Ela é uma mãe carregando um gigante. A glossina pratica a viviparidade adenotrófica. Ela gesta uma única larva no útero, um bebê monstro, que ela amamenta internamente com uma leite feita do seu sangue. Quando a larva nasce, ela já é quase do tamanho da mãe. Pense bem, a fome dela não é um lanche, é uma transfusão de emergência para sustentar uma gravidez de alto risco. Ela precisa beber mais que o próprio peso corporal em sangue numa sentada. É por isso que ela é implacável. Ela não desiste com um tapa seu. A biologia dela exige uma cota massiva de sangue ou o bebê morre. Você não está sendo picado, está sendo drenado para alimentar a próxima geração de serras voadoras. A serra mecânica já fez o trabalho sujo de abrir a cratera na sua derme. Agora entra a engenharia química. O seu corpo, que não é totalmente idiota, tenta reagir imediatamente com a hemostasia. As plaquetas correm para o local como uma equipe de reparo de asfalto para fechar o buraco e estancar o vazamento. Mas a glossina já previu essa manobra há milhões de anos. Antes de sugar, ela vomita. Ela inunda a ferida aberta com uma saliva, que é basicamente um hack biológico. O ingrediente principal é o TTI, inibidor de trombina da tse-tse. Esse composto desliga a sua capacidade de coagular. O sangue, que deveria virar uma crosta protetora, permanece líquido, fluido e acessível. Ela transforma sua defesa natural num buffet self-service infinito. E tem mais sofisticação na crueldade. A saliva contém apirase, uma enzima que destrói o ADP. O ADP é o sinal químico que suas células gritam para chamar a ajuda das plaquetas. A mosca basicamente corta as linhas de comunicação do seu sistema de emergência. Você está sangrando, suas células estão gritando por socorro, mas a mensagem foi deletada no servidor. O resultado é uma poça de alimentação subcutânea, um lago de sangue não coagulado que ela bebe com a calma de quem sabe que hackeou o sistema administrativo do seu corpo. Mas pense bem, o insulto final não é o roubo de sangue, é o presente que ela deixa em troca. Junto com a saliva anticoagulante, ela ejeta uma carga biológica viva e pulsante, o Trypanosoma brucei. Esses protozoários microscópicos estavam esperando nas glândulas salivares da mosca, transformados quimicamente em torpedos metacíclicos prontos para a guerra mamífera. Eles não são passageiros passivos. Eles têm flagelos, caudas que funcionam como motores de popa e nadam ativamente na piscina de sangue estagnado que a mosca criou sob sua pele. A saliva também atua como um hacker de elite, contendo imunomoduladores que desligam seus alarmes químicos locais. Ela suprime violentamente a produção de interleucina 6 e 12. Traduzindo, ela invade seu sistema de segurança, corta os fios das câmeras e abre a porta dos fundos para a invasão sem disparar o alarme geral. O local da picada, que deveria estar explodindo em inflamação para te proteger, fica estranhamente submisso. É uma zona desmilitarizada à força, enquanto você ainda está esfregando o braço e xingando a dor daquela agulha quente, a invasão já foi bem sucedida. Milhões de parasitas estão desembarcando na sua derme como tropas de elite numa praia sem defesa. O sistema linfático é a próxima parada na estrada. A mosca já foi embora, voando pesada e lenta com seu sangue para alimentar o bebê monstro no útero. Mas ela deixou para trás uma bomba relógio biológica que já iniciou a contagem regressiva silenciosa. O erro 404 do seu sistema imune acabou de permitir a entrada do verdadeiro assassino. Pois é, a glossina não veio para um lanche rápido, ela veio para um abastecimento de carga pesada. A biologia dela é movida por uma urgência reprodutiva suicida chamada viviparidade adenotrófica. Ela não põe ovos, ela tem um útero funcional onde uma larva monstruosa está crescendo e exigindo leite. Para produzir esse leite, a mãe precisa de proteína pura. E a fonte é você. Ela aciona bombas musculares na cabeça que criam uma pressão de sucção negativa insana
insana. O sangue sobe pelo tubo a velocidades que desafiam a microfluidica. O abdômen dela, que era plano e rígido, começa a distender. As placas de quitina se separam, esticando uma membrana elástica até o limite da ruptura. Ela bebe tanto que dobra de peso em segundos. Se fosse um humano num rodízio, seria como você comer 80 quilos de picanha em 3 minutos e sair andando. Mas ok, a física atrapalha. Sangue é pesado e cheio de água inútil. Para conseguir decolar com essa carga, ela começa a defecar enquanto come. É a diurese rápida. Ela filtra a água do seu sangue e ejeta gotas claras pelo ânus em tempo real, concentrando apenas as hemácias nutritivas no estômago. Ela está literalmente destilando você online, transformando seu fluido vital em combustível de foguete para o bebê monstro, enquanto descarta o resto na sua própria pele. Mas pense bem, a decolagem é um milagre da aerodinâmica bruta. Ela está tão pesada, tão tanque cheio, que mal consegue levantar o voo. Ela zigue-zagueia bêbada de hemoglobina até a sombra mais próxima. Para ela, a missão foi um sucesso tático absoluto. O custo energético para você, irrisório, talvez 50 microlitros de sangue. Mas o custo biológico real é incalculável, porque a transação não terminou quando ela tirou a boca de você. O local da picada não cicatriza como deveria. Ele evolui. Em alguns dias, aquela marca vermelha vira o cancro de inoculação. É uma cratera vulcânica na sua pele dura, quente e estranhamente seca, sem o pus bom que indica uma guerra bacteriana que você está vencendo. Parece um furúnculo que deu errado. O que está acontecendo ali não é cicatrização, é uma ocupação militar hostil. O sistema imune tenta cercar a área com neutrófilos, mas os tripanossomas já estão entrincheirados. Eles usam esse cancro como uma cabeça de ponte, um bunker biológico onde eles se multiplicam e mudam de forma antes de invadir as estradas principais do seu corpo, os vasos linfáticos. Enquanto a mosca está lá longe, parindo seu filho monstro na terra fofa, você está cultivando uma colônia de invasores no seu braço. A troca foi criminosa, ela levou proteínas para criar vida. Você ganhou parasitas desenhados para desmantelar a sua. Bom, se você acha que isso é lenda de explorador, os números discordam. A glossina não é uma assassina de varejo, ela opera no atacado. Olhe para a grande epidemia de Uganda entre 1901 e 1905. Não foi um surto, foi um evento de despovoamento em massa. Estima-se que 250 mil pessoas morreram, o que correspondia a 2/3 da população total da região do Lago Vitória. Imagine 70% do seu bairro desaparecendo em 4 anos, sem tiros, apenas com zumbidos. Relatos coloniais da época descrevem vilas inteiras transformadas em necrópolis a céu aberto. As estruturas sociais colapsaram totalmente. Não havia coveiros porque os fortes morreram ou já estavam em coma profundo. Os últimos sobreviventes, fracos demais para fugir, simplesmente deitavam ao lado dos cadáveres fermentando nas choupanas, esperando a própria vez de apagar. Foi um apocalipse biológico silencioso que esvaziou o mapa. Mas o detalhe mais cínico vem dos mercadores de escravos antigos. Eles conheciam o sinal de Winterbottom séculos antes da medicina moderna. Eles apalpavam o pescoço dos cativos. Se sentissem os gânglios inchados, descartavam a pessoa como mercadoria avariada. Eles sabiam que aquele inchaço significava que a morte já estava contratada e a mercadoria não valia o transporte. A glossina desvalorizava a vida humana para zero antes mesmo de terminar de matá-la. Mas ok, você acha que a doença do sono é um coma lento e poético? Isso é para a versão da África Ocidental. Se você tiver o azar de cruzar com a Glossina morsitans na savana do leste, você vai conhecer a versão turbo, o TB. Rhodesiense asterisco. Aqui a cronologia não é medida em anos, mas em semanas. Turistas e caçadores saudáveis entram em parques de safari e saem em caixões de zinco antes do mês acabar. Nesses casos, a doença do sono é um nome mentiroso. O parasita é tão agressivo que ele não espera chegar ao cérebro para te matar. Ele ataca o motor primeiro, ocorre uma pancardite fulminante. O coração incha, as fibras musculares são infiltradas por milhões de tripanossomas e a inflamação destrói as válvulas. É uma demolição controlada do sistema cardiovascular. Você morre de falência cardíaca aguda, gritando de dor no peito, totalmente acordado, semanas após a picada. A evolução criou uma variante que queima o hospedeiro tão rápido que nem dá tempo de ele dormir. É a diferença entre um veneno lento e uma granada de mão. Para a medicina tropical, esses
casos são os mais humilhantes. Pacientes jovens, fortes, desmantelados em 21 dias por um inseto que eles nem viram pousar. Vamos ser diretos, sem tratamento a mortalidade é de 100%. Não existe imunidade natural ou cura espontânea. O tripanossoma é um mestre dos disfarces moleculares. Ele usa a variação antigênica, VOSG. Seu sistema imune cria uma arma específica para matar a versão A. Ele troca de roupa e vira a versão B. Você mata a B, ele vira a C. É um ciclo infinito. Seu sistema imunológico entra em burnout tentando acertar um alvo que muda de rosto toda semana. Você morre por exaustão biológica. Então, sua única chance depende de uma agulha grossa enfiada na sua coluna vertebral. O médico precisa fazer uma punção lombar para saber se o parasita já cruzou a barreira hematoencefálica. Esse é o divisor de águas entre o inferno e o purgatório. Se o líquor estiver limpo, parabéns, você está no estágio 1. Você toma suramina ou pentamidina. São drogas antigas, tóxicas, que vão atacar seus rins e te deixar miserável, mas a chance de cura é alta. O verdadeiro terror começa se a agulha sair positiva para trypanosomas. Bem-vindo ao estágio 2. Agora, os remédios comuns são inúteis porque não conseguem entrar no cérebro. Para matar o bicho lá dentro, a medicina precisa usar algo que atravesse a barreira mais protegida do corpo. E, infelizmente, a substância mais eficiente que temos para isso é basicamente veneno industrial engarrafado. Pois é, a medicina te apresenta o melarsoprol. O nome parece técnico, mas a composição é medieval. É um derivado de arsênico trivalente. Sim, arsênico, o veneno de reis. E como ele não dissolve em água, ele vem misturado com propilenoglicol. Sabe o que é isso? A base química de anticongelante industrial para radiador de carro. O tratamento consiste em injetar anticongelante com arsênico direto na sua veia. A experiência é descrita pelos pacientes como sentir fogo líquido correndo pelo braço. O solvente é tão cáustico que derrete as veias se vazar 1 milímetro. Flebite esclerosante. Você precisa tomar isso por dias, contido na cama pela dor, sabendo que a única coisa que mata o parasita no seu cérebro é algo que também mata você. E aqui está a roleta russa. Em 5% a 10% dos casos, o remédio causa a PTRE, encefalopatia reativa pós-tratamento. O seu cérebro reage ao arsênico e aos parasitas mortos inchando violentamente. Você entra em coma e morre não da doença, mas da cura. É um dilema ético brutal. O médico sabe que sem o remédio você morre 100% das vezes. Com o remédio, ele mesmo pode te matar com 10% de chance. É a aposta mais suja da medicina. Bom, digamos que você tenha sobrevivido ao bombardeio de arsênico. O problema é que o parasita já passou um tempo reformando a sua arquitetura neural. Ele invadiu o santuário do seu cérebro, cruzando a barreira hematoencefálica como se ela não existisse. E a primeira coisa que ele fez foi destruir o seu relógio mestre no hipotálamo. A doença do sono não é sobre dormir muito, é sobre a fragmentação total da realidade. O parasita inverte o seu ciclo circadiano. Você fica acordado à noite numa insônia maníaca e alucinada e cai num torpor de zumbi durante o dia. Não é descanso, é um desligamento forçado do sistema enquanto você está em pé. O sono REM invade a sua vigília. Você começa a sonhar acordado, misturando alucinações com o mundo real. E antes do coma final vem a loucura. O parasita causa uma desintegração psiquiátrica completa. Você pode ficar apático num minuto e agressivo no próximo. Apatia, euforia inadequada, delírios paranoides. Sua família não reconhece mais você. Você virou um invólucro vazio pilotado por um protozoário que está comendo seus neurotransmissores. A pessoa que você era foi deletada, restando apenas um corpo que caminha, baba e ataca quem tenta ajudar. Mas pense bem, a tortura não é só mental, ela é física e requintada. Existe um sintoma chamado sinal de Kerandel. É uma hiperestesia tardia profunda. Sabe o que isso significa? Significa que seu sistema sensorial foi hackeado para interpretar toque leve como dor excruciante. Se alguém apertar sua mão ou se você tentar girar uma maçaneta, seu cérebro recebe um sinal de osso sendo esmagado. A dor é desproporcional. O simples ato de segurar um talher ou encostar o braço na mesa dispara gritos de agonia. Seus nervos perderam a capa de isolamento, mielina, e estão disparando curtos circuitos de dor o tempo todo. Você vira prisioneiro do próprio corpo, com medo de tocar em qualquer coisa
natureza sólida porque a física do mundo virou inimiga da sua pele. E se olharmos dentro do seu cérebro no microscópio, veremos o monumento final da derrota, a célula de Mott. São seus plasmócitos, as fábricas de anticorpos que trabalharam tanto para matar as variantes infinitas do parasita que entraram em colapso. Elas entupiram de tanta imunoglobulina que não conseguiram secretar e morreram inchadas, cheias de bolas de proteína inúteis, corpúsculos de Russell. Seu cérebro vira um cemitério dessas células exaustas. Você sobreviveu, mas sua massa cinzenta está cheia de cadáveres do seu próprio exército que morreu de tanto trabalhar em vão. Digamos que você seja um dos poucos sortudos que sobreviveram ao coquetel de arsênico e não morreu na cama do hospital. Você venceu, mas o que sobra de você não é um troféu, é uma ruína neurológica. O seu cérebro, que sofreu meses de inflamação e toxicidade química, agora é um terreno baldio de cicatrizes. A medicina chama isso de gliose, onde havia neurônios complexos que guardavam suas memórias de infância ou sua capacidade de sentir empatia, agora tem tecido fibroso e inútil. Você volta para casa, mas a sua personalidade ficou lá na savana. Sobreviventes frequentemente sofrem de apatia crônica, tremores de Parkinson precoce e um déficit cognitivo que te deixa lento, lagado para sempre. É como rodar um sistema operacional moderno num hardware que foi frito por um pico de voltagem. Você funciona, come, respira, mas o processamento fino, a alegria, a criatividade, a nuance foi deletado. E a família, eles olham para você e veem um estranho. A Glossina roubou quem você era e deixou um corpo biológico oco no lugar. A tragédia real não é a morte, é a persistência de uma vida que perdeu a alma química. Você vira um peso morto estatístico, uma prova viva de que o sistema imune humano não tem resposta para a engenharia de um inseto do Eoceno. Pois é, o desdém biológico final é que a Glossina nem sabe que você existiu. Ela não te perseguiu por maldade, foi apenas logística de fluido. O sangue que ela roubou de você já foi processado, virou tecido de larva e aquela larva já virou pupa no chão da floresta. Enquanto você estava no hospital, aprendendo a andar de novo ou morrendo de falência cardíaca, a próxima geração de moscas já nasceu alimentada com a sua proteína. Você não foi um inimigo, foi apenas um posto de gasolina na beira da estrada evolutiva. Ela parou, abasteceu e seguiu viagem. A mosca original provavelmente já morreu, comida por uma aranha qualquer ou de velhice, totalmente indiferente ao fato de que desligou uma vida humana complexa. Para a natureza, a troca foi justa. 80 miligramas de sangue seu por uma nova mosca. O seu sofrimento, a sua perda de identidade, a sua morte. Tudo isso foi custo operacional irrelevante. No fim, você vira um parágrafo de aviso num guia de viagens ou uma lâmina de vidro numa gaveta de laboratório marcada como caso fatal. A Glossina prova que a evolução não respeita a inteligência. Ela respeita a perfuração. Você foi desmontado por uma broca do Eoceno que tratou sua pele como papel e seu sistema imune como piada. Você não perdeu uma luta. Você foi apenas reprovado num teste de compatibilidade com o passado brutal do planeta.